Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então à nossa aula sobre o capítulo 1, as leis do universo e da existência. A sétima lei, a lei da harmonia. No universo, tudo tenta atingir o equilíbrio e a harmonia, ou seja, existe um controlador supremo. Veja-se o caso do planeta Terra e da natureza e de todo o universo conhecido. Este mundo material é um reflexo pervertido do mundo espiritual, ou reino de Deus. Tudo que existe aqui, existe lá, só que aqui é o reflexo pervertido, temporário, ilusório e cheio de sofrimentos e misérias. Lá tudo é absoluto, eterno, perfeito, pleno de prazer, pleno de conhecimento e pleno de êxtase, ilimitadamente. Aqui no mundo material, somos como o peixe fora d'água. Um peixe fora da água, fora de seu ambiente natural, nunca vai conseguir ficar satisfeito. Muito pelo contrário, o sofrimento só vai aumentar até a morte. O Supremo Senhor, quando cria este mundo material, que é criado e destruído constantemente, pois sofre ação do tempo, é tão misericordioso que entra pessoalmente em toda a criação, no seu aspecto localizado, todo penetrante, dentro do coração de todos os seres vivos e dentro de cada átomo da criação. Portanto, o Senhor nunca nos abandona. Ele está sempre dentro do nosso coração. Nós é que o abandonamos. Em resumo, podemos dizer que devemos trabalhar para que tudo e todos entrem, encontrem ou estejam em harmonia com o todo. Essa lei é muito importante de ser entendida. Se formos analisar o universo em questão de energia, de vibração, de frequência, tudo tende a funcionar gastando o mínimo de energia necessário, nem tão pouco para que não aconteça, mas também não utilizando muito para que seja desperdiçado algo. E todo o universo possui essa construção, esta forma de interagir. Todos nós interagimos conosco ou com os nossos irmãos. Quando falo irmãos, falo de toda a humanidade, de todo o meio, certo? Em que nós estamos inseridos, até mesmo com os animais e com as plantas. Toda essa interação é feita, ou melhor, ela é programada para que seja feita na melhor harmonia possível. Mas, quando nós queremos controlar as coisas, quando nós queremos que as coisas sejam feitas à nossa maneira, não estou dizendo que isto é de todo errado, mas muitas vezes colocamos muito controle sobre determinada situação, em exagero, certo? Nós interferimos nesse equilíbrio. Se nós não formos interferir neste equilíbrio, tudo fica normal. Tudo é construído e é destruído ao mesmo tempo e em harmonia. Não é difícil encontrarmos filmes com cenários apocalípticos ou pós-apocalípticos, certo? Em que tudo entra em equilíbrio sem a presença do ser humano. Hoje em dia, se procurarmos ao redor do planeta Terra, vamos encontrar até mesmo cidades que foram abandonadas. E essas cidades que foram abandonadas, à medida em que a natureza toma conta do local, tudo vai encontrando equilíbrio. As plantas vão tomando conta das casas, das construções, mas os animais retornam àquele lugar e tudo volta ao normal, ou como era antes, ou antes da interação do ser humano naquele local. Isso prova o quanto nós temos poder
em mãos, seja para a construção ou para a destruição. Então, esta lei do equilíbrio também nos mostra que, se não interferirmos em nós mesmos, em nossa linha de pensamentos, se deixarmos com que ela flua naturalmente, sem colocarmos programação nociva, certo? Nós conseguimos viver e sobreviver em equilíbrio, sem doenças, sem desarmonias, para o nosso corpo, para o nosso meio. E tudo tem uma durabilidade, uma facilidade, uma interação muito mais prática e muito mais simples. Bem, vamos à 8ª lei, a lei da sabedoria e conhecimento. A sabedoria da consciência elimina a ignorância e suas consequências negativas na vida humana. Exemplo, ao aprendermos a lidar com sensatez sobre as diversas coisas da vida material e espiritual, com amor, consciência e dedicação, podemos ultrapassar nossas dificuldades cotidianas, sempre inspiradas no conhecimento superior da ciência espiritual, que nos diz claramente que somos corpo e alma espiritual. Portanto, não é nada inteligente dedicarmos quase todo o nosso tempo ao mundo material. Isso é estupidez e ignorância. O Supremo Senhor é muito misericordioso e clemente. Ele é o Criador deste mundo material, temporário e ilusório, que é criado justamente para tentar satisfazer o desejo de prazer, independentemente dos seres condicionados na ilusão e ignorância. Ignorância porque esquecemos nossa verdadeira identidade eterna. Ignorância significa não conhecer Deus. Lembre-se, todos somos uma parcela dele. Então, se conheça e se reconheça. Em resumo, podemos dizer que se no corpo físico o que o mantém em crescimento é o alimento, para o espírito é o conhecimento e a sabedoria. Eu sempre costumo dizer, gosto muito de uma frase que diz que o conhecimento liberta. E realmente o conhecimento nos liberta. Isso já é bíblico. Conheças a verdade e ela vos libertará. Já ouviram essa frase? É uma frase que consta na Bíblia. Realmente, para quem busca o conhecimento, para quem busca a informação, para quem busca entender como o nosso universo funciona, isso nos liberta de muita coisa, de muita dor, de muita culpa, de muitos sentimentos que temos em relações a nós mesmos e a outros. Sentimentos de vingança, de ódio, de mágoa. Quantas vezes não nos pegamos pensando que a culpa dos acontecimentos, a culpa de tudo aquilo que vem se manifestar em nossa vida é do outro? Quem de nós nunca pensou desta forma? Ah, aquilo não deu certo porque o fulano lá não fez a parte dele. Ah, aquilo não deu certo só porque o outro meteu o dedo aonde não devia. Ah, aquilo não deu certo porque não fizeram como eu havia dito, como eu havia explicado. E quando vamos assumir a nossa parte em tudo aquilo que nos acontece? Quando vamos procurar isto? Quando entendermos que somos 100% responsáveis por tudo aquilo que nos acontece, por tudo aquilo que nos ocorre, por tudo aquilo que atraímos para a nossa vida. Muitas vezes o outro é apenas a manifestação física daquilo que eu pensei, daquilo que eu imaginei, daquilo que eu mesmo criei para a minha vida. Para aquilo que eu mesmo trouxe, certo?
para que eu pudesse aprender, para que eu pudesse entender como o universo funciona. Quando começamos a entender como o universo funciona e nos adaptamos a essas leis, tudo se torna muito mais simples, muito mais fácil. E também, por que não dizer, tudo muito mais poderoso. Já dizia uma frase de Shakespeare, se não estou enganado, que conhecimento é poder. Devemos expandir a nossa mente. Devemos expandir o nosso conhecimento constantemente. Não só ele levar todo o conjunto, certo? Levar tudo como um todo, como somos um todo. Nosso eu físico aqui e nossos corpos sutis. Nosso eu físico aqui e nosso espírito eterno. Não é mesmo? Vamos à nona lei, a lei do retorno e da dádiva. Aquilo que ofereces com dádiva acaba por receber mais. Se não oferecer mais amor de mim aos outros, mais receberei em retorno. Não importa o tamanho de seus sonhos, o universo não enxerga limites. Existem pessoas que ao longo de seu caminho vão impondo barreiras e limites aos seus desejos. Saber escolher o que realmente se quer é uma dádiva hoje em dia. O mundo material nos atrai o tempo todo e é difícil resistir a todo o apelo publicitário que nos faz distanciarmos de nossas ideias e desejos originais, que é a nossa conexão com o mundo espiritual, a partir de uma boa reflexão sobre o que é, sobre o que se é e onde se deseja chegar, não fica difícil criar uma meta. Em resumo, podemos dizer que tudo que dou espontaneamente a mim retorna. Isso não é uma frase difícil de encontrarmos em livros considerados espirituais ou com tema espiritual. Eles sempre nos dizem: dê, faça, sem esperar nada em troca. Por que isso? Porque muitas vezes também não é aquela mesma pessoa que vai te retribuir o bem. Às vezes você está sendo uma ferramenta nas mãos divinas ou do universo, utilize a forma que preferir, certo? Para mostrar para aquela pessoa que o bem existe, ou que ela pode receber algo de bom dos outros. E muitas vezes ela não se sente digna de retribuir, ou não sabe como fazer isso. Até mesmo se esquece que muitas vezes um obrigado, ou um gratidão, ou simplesmente um abraço pode ser algo, né, que recebemos de volta. Mas nem sempre a pessoa pensa dessa forma, ou tem essa consciência, tem essa noção. Então eu sempre digo, faça as coisas porque você deseja fazer. Porque você quer fazer o melhor, porque você quer dar o melhor de si ao outro, porque você enxerga no outro alguém como você. Gosto muito de salientar também a troca ou a mudança da questão de certo e errado. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem a você. Simples assim. Porque no fundo, é o que sempre acaba acontecendo conosco. Por que eu recebo o mal se eu nunca fiz o mal a ninguém? Algum dia, alguma época, você plantou a semente do mal. Ou melhor, daquilo que acreditamos ser mal. Porque também sempre explico, sempre direciono, dizendo que tanto o bem quanto o mal são a visão individual de cada um. Cada um que tem aquela consideração ou aquela construção sobre o que é bem e mal, sobre o que é bom e ruim. Então procure dar sempre o melhor de si para o universo. E um dia isso retorna. Muitas vezes multiplicado.
Mas não fique esperando e não se limite. Permita que o universo também dê o melhor dele para você. O universo não conhece limites, nós conhecemos. Ou melhor, nós colocamos limites a nós mesmos, mas o universo não. A lei da evolução e propósito. A evolução do universo e da vida não acontece ao acaso. Existe um propósito e tudo é orquestrado de um modo espantosamente inteligente pela suprema vontade de Deus. Questão: como surgiu o universo? Como surgiu o DNA? Como surgiu a célula? A evolução humana é no sentido da inteligência, do poder criativo e da manifestação dos bens favoráveis a toda sociedade. A evolução da consciência de Deus é no sentido da sabedoria, do amor. Nós somos partículas atômicas do Supremo Senhor. Assim, temos as mesmas qualidades fundamentais de Deus, só que em quantidade infinitesimal. Temos uma relação externa de amor puro com Deus, que é a causa do conhecimento perfeito e bem-aventurança verdadeira, a causa de todas as causas. Em resumo, podemos dizer que nossa evolução se dá quando adquirimos consciência, e a mesma se expanda na horizontal e não na vertical. Evolução e propósito. Uma coisa muito bacana dita aqui é a questão da evolução, que ela é na horizontal, não na vertical. Não é difícil pegarmos o depoimento de espíritos de luz dizendo que não estão acima de nós, que no máximo podem estar na nossa frente, que no máximo possuem um entendimento maior, mas que não são mais nem menos do que nós, que não são mais nem menos do que os irmãos menos esclarecidos, que apenas são mais conscientes, são mais lapidados, que são conhecedores de si mesmos. E eu acredito nisso. Eu acredito que a evolução, ela expande para todos os lados. De certa forma, ela expande também para cima e para baixo. Mas acho que ela é uma visão que vai além do horizonte, que segue esta linha, que vai indo, vai indo, vai indo, que é limitada apenas por quanto esforço nós mesmos colocamos para que isso se expanda. É como uma aura, um círculo à nossa volta, que vai expandindo, expandindo, expandindo. Então, quanto mais eu evoluo, quanto mais eu cresço, quanto mais eu me limpo, eu me lapido, mais eu tenho consciência do que está à minha volta e mais eu tenho consciência do que está dentro de mim e não acima ou abaixo. A 11ª lei, a lei da energia. Como afirmam os físicos, em especial os físicos quânticos, tudo no universo é energia e toda a energia é vibração. É apenas diferença em vibração que faz diferir cada coisa e cada ser. Teoria das cordas. No universo, a energia não se cria, não se perde, apenas se transforma. Isso se aplica a tudo, inclusive à consciência. As diferenças na vibração fazem mudar as propriedades das coisas, de forma que pareçam diferentes. A nossa percepção limitada. Deste modo, e evidentemente, a forma de energia que não são observáveis pela nossa percepção imperfeita,
mas claro, continuam a existir. Deste modo, formas de seres e objetos podem não ser manifestadamente visíveis, mas, mesmo assim, existentes. Ou não são visíveis, mas são sentíveis. Em resumo, podemos dizer que tudo é energia e, como energia, está em constante movimento ou vibração. Tudo, absolutamente tudo é energia. A fala é energia. O canto é energia. O som dos instrumentos é energia. O próprio instrumento é energia. O pensamento é energia. O sentimento é energia. A parede, este quadro que está aqui atrás de mim, é energia. O que difere? O que muda? Por que esse quadro é um quadro? Porque a vibração das moléculas, né, que o materializam, estão todos na mesma vibração. Então ele se torna parte madeira, parte alumínio, parte ferro, parte aço, parte madeira, parte tinta. E é cada partícula dessa, cada átomo desse que está numa frequência, numa vibração diferente. Se fôssemos extremamente evoluídos e mudássemos a aceleração das partículas que formam este quadro, poderíamos transformá-lo em qualquer coisa. Em água, em vinho, em um outro quadro maior ou menor, ou num outro formato redondo, quadrado, piramidal. Nós todos somos energia. O nosso corpo é formado por energia. É dessa forma que trabalhamos a cura através dos cristais, por exemplo. É dessa forma que trabalhamos a cura através das cores, por exemplo. Ou da música, se já ouviram falar em musicoterapia. Ou mesmo com as essências que dão cheiros, certo? Hoje tem muitas pessoas que trabalham com óleos essenciais, que através daquele determinado cheiro trabalham uma emoção prendida naquela pessoa, que também é energia. E necessitamos transformar toda e qualquer energia negativa e densa dentro de nós em energia de luz, para que assim possamos ficar em equilíbrio com nós mesmos e com o meio à nossa volta. Porque se somos muita energia negativa, ou se temos muita energia negativa, e vamos interagir com o meio, com as plantas, com os animais, vamos acabar interferindo na vida deles, na matéria deles também. A 12ª lei, a lei do desapego. É na resistência e no apego aos bens do mundo material que está a origem de todos os nossos sofrimentos. Só porque resistimos com um apego aos bens materiais, estamos sempre insatisfeitos e incompletos. Quando aceitamos que todas as coisas são temporárias e passageiras, e nomeadamente da mutabilidade das coisas, dá-nos paz por sabermos que nada possuímos e tudo desaparece conforme os planos divinos. Pois lentamente transforma-se, cultivando nossa consciência de que toda a matéria é transitória, efêmera. Podemos ser mais facilmente felizes. Na verdade, não é suposto possuirmos nada, pois tudo em essência pertence à suprema verdade absoluta. Em resumo, podemos dizer que nada aqui é nosso, a não ser nós mesmos. Chegamos aqui sem nada, às vezes perdemos boa parte do nosso tempo em coisas que não levaremos a lugar algum. O quanto é difícil para o ser humano entender isso, não é mesmo? Estou falando em âmbito geral. A maioria das pessoas sofre com as coisas materiais. Que eu só serei feliz quando eu tiver aquela bicicleta, aquela roupa, aquele tênis, aquele celular, aquele carro.
Ah, não, eu só vou estar feliz quando eu tiver minha casa própria, quando eu sair do aluguel, quando eu tiver um novo emprego, quando eu tiver outra namorada, ou quando eu tiver uma namorada, ou quando o meu marido fizer isso, ou quando o meu marido fizer aquilo, quando meu filho me obedecer. Eu sempre tenho que ter um motivo para adiar a minha felicidade. Eu nunca estou completo. Eu nunca estou feliz. Nunca é o momento de estar feliz. Sempre preciso de alguma coisa. E geralmente algo que está fora de mim. Algo que não está aqui dentro, algo que eu não posso criar. Não naquele exato momento. E quando na verdade não vamos levar nada disso a lugar algum. Como já diz um grande ditado popular, caixão não tem gaveta. E mesmo que tivesse, mesmo que isso fosse ao túmulo, junto com o nosso corpo físico, o que podemos levar ao plano espiritual? Absolutamente nada. Apenas as nossas lembranças, as nossas experiências, os nossos sentimentos, mas também as dores, as mágoas, as nossas lembranças, as boas recordações, as más recordações. Pensem sobre isso, pensem sobre essa lei. Vamos cultivar nossos tesouros no céu, como já dizia, ou melhor, como já diz uma frase bíblica. Cultivai tesouros nos céus. A vida é eterna, o espírito é eterno. A única coisa que perece é o corpo físico. E tudo o mais que consideramos físico. A lei da gratitude. Quanto mais dás com gratidão, mais recebes. Quanto mais dás com amor, mais receberás. Essa é uma lei imutável. Em resumo, podemos dizer que, se sou grato por tudo que tenho, permito que o universo me forneça mais. Devemos aprender a ser grato por tudo que vem até nós, por tudo que chega até nós, até mesmo as experiências que não consideramos boas, até mesmo aquelas experiências que consideramos que tenham vindo apenas para nos fazer sofrer, chorar, brigar conosco mesmo ou com os outros. Mas o que me impede de ficar feliz com tudo aquilo que vem até mim? Não estou dizendo que é uma tarefa fácil ou simples. Vamos supor que hoje desencarne uma pessoa muito querida a mim, um filho, a minha esposa, a minha mãe, meu pai, que eu perca alguém, de repente, no auge de sua vida. Por que eu tenho que ficar triste ao invés de ficar feliz? Aí vão entrar as questões de apego, as questões de emoção, as questões da falta que a gente vai sentir da pessoa. Mas a única coisa que me impede de ficar feliz com determinada situação, com qualquer situação, são nossas escolhas. É uma escolha eu ficar triste, ao invés de feliz. E não estou dizendo também que você é obrigado a escolher estar feliz com uma grande perda. Mas quantas tantas outras escolhas muito mais simples, muito mais fáceis, eu posso escolher ficar feliz. Por exemplo, o semáforo fechou bem na minha vez. Que bom! Eu tenho tempo para apreciar a paisagem, para olhar para o lado, para ouvir um pouco mais a música que eu estou escutando no rádio, para eu observar as pessoas passando, para eu agradecer, para eu lembrar que eu ainda não agradeci ao dia de hoje, ao estar vivo, ao estar acordado.
Quantas coisas podemos mudar que são muito mais simples, que são muito mais fáceis e corriqueiras? Seja grato. Sendo grato, permitimos que o universo nos traga mais. Como eu vou dar mais para ele se ele não agradece nem pelo que ele tem? Pelas coisas boas que ele já ganhou. A lei da associação. Quando dois ou mais se juntam com o mesmo propósito ou intenção elevada, a força é duplamente mais eficaz. Podemos criar satisfação global para todos deste modo. Quando milhares de devotos se juntam em devoção e amor por Deus, a força é enorme e incomensurável. Em resumo, podemos dizer que a união faz a força e reconstrói o todo quando a intenção é elevada. O que conseguimos quando pedimos todos juntos? Se uma pessoa já é Deus, se uma pessoa já tem a centelha divina dentro dela, imaginem várias centelhas divinas agindo com o mesmo propósito. Quantas pessoas em oração por uma determinada pessoa podem salvá-la daquele momento delicado, até mesmo de um risco de morte da pessoa que está no hospital? Quantos milagres já aconteceram por aí, através da reza, através de um pedido de amor de uma mãe, de um pai, de um irmão, de uma esposa, de um marido, de um filho? Quantos milagres permitimos acontecer em nossa vida? Quando várias pessoas se juntam com o mesmo propósito, acreditem, o impossível se torna ainda mais possível. E ainda de forma muito mais rápida, de forma muito mais plena, de forma muito mais atuante, menos cansativa também. Quando trabalhamos em conjunto, quando dividimos os desejos, as responsabilidades, tudo se torna muito mais fácil. E quando entendermos que todos somos um e aprendermos a trabalhar melhor em conjunto para o bem de todos, o quanto poderemos mudar esse mundo no qual vivemos. Esta também é outra questão que eu gostaria que vocês pensassem. Este bloco de aula eu vou encerrar por aqui, pessoal. Depois eu volto com a lei de número 15, a 15ª lei. E acredito que no próximo bloco devo encerrar este capítulo de número 1. Um abraço a todos e até a próxima aula.